Hoje eu tô de ouvinte de novo. Rô, você quer participar com a gente do Ela falou que sorteio? ela quer até de ouvinte. Só de ouvinte também, Rô? Então tá. Deixa eu... Ô, Cássio, só me transforma em co-host, por favor. Lógico, Aumentar as chances, hein, Chafi? Inclusive, eu já vou transformar o Chafi. Tá sendo tudo armado isso daí, não tem como. Com certeza, Chá. Vamos fazer uma auditoria nesse troço. Então vamos lá. Chafi, Camila, Mariana e Karina, é isso? Isso. Sortear nome. Camila! Again. Então vamos E lá. você foi da semana passada, né, Cami? Fui semana Uhum. passada e agora de novo. É que você reforçou muito que você gostou, tá gostando dessa Pois parte, é. entendeu? Aí tá atraindo, tipo, viu? Aí tudo que você fala atrai, gente, olha aí, ó. Vamos começar a praticar mais isso. O universo conspira. Viram, né? Semana passada eu falei e também atraí. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, semana passada, a gente falou sobre diagnóstico, né? Então, como é que você faz o diagnóstico para saber se a pessoa está com lacuna dentro do pipeline da liderança, né? Das passagens. E aí, hoje, ele veio com a melhoria de desempenho. E o que eu achei legal, assim, que eu estou promovendo esse capítulo? Porque uma é esclarecer os papéis e outra é criar as lacunas, né? Então, sabe aquela coisa que a gente fala do colocar na prática o que realmente precisa ser feito para melhorar, não ficar tipo, eu imagino que seja isso. E aí, ele traz até uma... Calma aí, deixa eu admitir a Nai. Então, assim, ele traz até um histórico, né, do que já foi falado, mas requisitos que costumam ser negligenciados. Então, permitir o sucesso dos outros, e que a pessoa tem esse problema de falar que se eu ensinar o outro, eu vou perder minha função, né, meu cargo. Então, envolver a equipe emocional, física e intelectualmente, proporcionar orientação específica de forma padronizada e trabalhar horizontalmente. Então, o trabalhar, até a gente falou no nosso módulo, né, Lucy, de pessoas, que a gente fala dos tipos de organogramas, hoje ainda muito é o vertical, mas cada vez mais as pessoas trabalharem pelas atribuições, não só independente para quem ela responde, né, mas ela ter clara a matriz de atribuições dela, a matriz de responsabilidade, mas ainda é algo que não tá muito claro. Calma que não está passando. Vou passar com o mouse. E aí ele traz de novo as passagens que a gente já passou. Então, assim, e aí ele também fala no livro sobre, independe dessas passagens, né? Qual é a passagem que você tem na tua empresa? Então, assim, aqui ele traz, por exemplo, onde que você está em cada uma, né? Gestor funcional, então está você, os subordinados, aonde que é cada um. Isso aqui foi a introdução do capítulo. Então, para ter a clareza nos papéis, o que precisa ser feito? Identificar o nível de liderança no qual está determinado cargo, então como ele fez lá na figura. Comunicar aos gestores qual é esse nível e as habilidades, o gerenciamento de tempo e os valores requeridos que ele já fez em cada etapa, né, que a gente foi estudando lá, de cada um, ele foi contando o que precisa e como cientizar e atuar sobre as lacunas e sobreposições. Então, tudo isso a gente tem com a descrição de cargos, a gente tem com o diagnóstico. Então, tudo que a gente estudou até agora, ele traz o que precisa ser feito. E aí a gente precisa definir padrões de desempenho. E aí que eu achei mais legal. Por isso que eu estou falando que o capítulo é bom, né? Porque ele sai... Calma, deixa eu tomar uma água. Ele sai da questão de ser só os resultados operacionais
que são os resultados realmente de receita, custo, lucro, os bens de resultado mesmo, né? E ele vai para outros que envolve muito além do que só resultado. Lógico que os outros também estão relacionados ao fim que é resultado, mas resultados relacionados ao cliente, aquisição, retenção, penetração, satisfação, resultados relacionados à liderança, definição de rumos, comunicação, desenvolvimento de pessoas, definições de padrão e resultados relacionados à gestão, controle, qualidade, pontualidade, calma aí que aqui tem mais. Indicadores de relacionamento, viu, Mari? Agora faz todo sentido. Eu sempre soube que a gente estava certo em pôr meta de relacionamento para gente. Não, eu dei muita risada. Lendo isso daqui, né, e até montando a apresentação, como os indicadores agora faz mais sentido para a gente, né? Eles realmente... E quando ele desenhou a bolinha, fez ainda mais sentido. Eu achei super, super legal. Ô, cara, aproveitando que eu te interrompi, deixa eu só fazer um parênteses no início, quando ele começa a falar sobre definir padrões, ele já traz logo no início do capítulo, o problema é que o desempenho costuma estar nos olhos de quem vê. Então, ele já starta essa parte do capítulo falando, é muito diferente. Tem muita gente que pensa diferente. Acho que esses padrões fizeram muito sentido mesmo. Sim. Aí ele continua, indicadores de responsabilidade social, atuação correta em relação à sociedade, aos governos e ao meio ambiente, e competência técnica individual, né? Então, que até aqui tem muito a ver com o plano de desenvolvimento individual, né? Padrões envolvem tanto longo quanto curto prazo. Aí ele começa a explicar o desempenho excepcional. Então, padrões para avaliar o desempenho. Então, aqui ele traz, né? O desempenho excepcional, ele excede, tudo aqui nas palavras tem excede, né? Então, ele excede os requisitos de produção operacionais, ele excede os requisitos de tarefas gerenciais, demonstra excelente capacidade de liderança, alcança resultados de forma a sempre desenvolver, atua sempre de forma ativa na comunidade. Então, assim, esses resultados precisam ser atingidos por um período, né? Só que aí, a única coisa que eu não gostei aqui, tudo bem, ele trouxe a questão, assim, para a gente avaliar o desempenho de excepcional, o desempenho de mais ou menos, né, assim, do normal, né, o eficaz, ele falou, e o insuficiente. Só que ele não utilizou, para mim, tá, e eu não sei se eu estou errada, se eu li correto, para mim isso ficou muito naquelas avaliações, não é uma questão de uma nota, de um número, eu não sei, a gente pode transformar isso para ser mais específico, sabe? Para não ficar muito na percepção de um ou do outro. Então, cara, mas isso não tem, isso que acabou de falar não tem a ver com o que a Mari disse também, que eu tinha até anotado na minha apresentação, que é isso, que é subjetivo muitas vezes, né? Muitas vezes, para mim, fulano fez um ótimo trabalho, para você já nem tanto, ele fez só o que ele deveria ter feito. Para a Mari, ele excedeu, para a Karine, ele foi inferior, enfim. Cada um vai ter um parâmetro de avaliação, né? Então, talvez seja mais ou menos nessa linha. E aqui ele traz, por exemplo, aqui, uma pessoa conseguir um desempenho excepcional não é de uma hora para outra, né? Aqui ele está falando aqui, durante 3 anos. Aí aqui, do desempenho eficaz, ele fala que normalmente é a curto prazo, né? E o desempenho insuficiente, que ele está abaixo do padrão na maioria dos requisitos, né? Ele está abaixo, ele apresenta, então, por exemplo, ele pode vir ter um desempenho eficaz, né, a curto prazo, mas hoje ele está abaixo, ou não, né? E aí, foi o que a Mari falou das bolinhas, né, que ele trouxe. Então, que traz a lacuna de desempenho. Então, aqui você coloca os indicadores,
tudo bem, eu não faria desse jeito, tá? A Mari rindo, né? Eu não faria desse jeito, eu faria algo mais objetivo, não subjetivo, mas ele trouxe de uma forma para a gente entender, a gente que estava lendo entender, né? Então, aqui há um desempenho pleno. Então, você tem a bolinha com os indicadores que você colocou e a bolinha está completa. Se está insuficiente, você precisa entender em qual item está insuficiente. Então, aqui é a lacuna de desempenho, né? Então, aqui está faltando. E aí, a gente tem o desempenho excepcional, né? Então, é o que sai da bolinha. E aqui é o inadequado, que ele está abaixo. Tá aqui o negócio da bolinha, mas ele está abaixo aqui. Então, é que ele deixa de fazer umas coisas que deveria para fazer outras que não estavam na função dele, né? Esse inadequado aí. Isso aí. Aí, vamos lá. E aí ele fala assim, tá, 4 passos para você né, colocar os papéis claros e relacionados a desempenho. Então, aqui, quando são novas passagens, criam lacunas de desempenho, então é normal. Então, se eu sair de uma passagem de gestor funcional para gestor de negócios, eu vou criar, é normal, e isso tem que estar claro e transparente, né, para todos os lados. Já que isso acontece, a gente precisa ter dentro dos indicadores o desenvolvimento de pessoas, teste para responsabilidades adicionais, então até para entender se a pessoa pode depois ir além, né? Se a pessoa pode subir no pipeline da liderança. E a transferência para outro nível. Então, aqui ele traz o que estava escrito lá, ele traz aqui, né, o desempenho insuficiente, a lacuna de desempenho. Aí é o desempenho pleno, desempenho excepcional. Aí aqui ele mudou no pipeline da liderança, de novo ele voltou a ter a lacuna de desempenho. Então, eternamente, teoricamente, né, a pessoa tem lacuna, tem o pleno, tem o excepcional, tem lacuna e está sempre assim. E assim ela vai crescendo. E aí as premissas. Lacunas de desempenho, que eu falei, lacunas de desempenho sempre surgirão. O desenvolvimento precisa seguir até o desenvolvimento pleno seja alcançado. Aqueles com desenvolvimento pleno devem ser recompensados. Aqueles com desempenho pleno devem ser testados e promovidos caso demonstrem excesso de capacidade. Então, foi o que eu falei no slide anterior, né? Cá, deixa eu fazer uma observação do desenvolvimento precisa prosseguir até o desenvolvimento pleno, pelo seguinte, ele deixa muito claro lá nas premissas que melhorias graduais não são suficientes. Ele fala, de novo, porque eu acho que ele faz ele volta no capítulo anterior para falar assim, gente, não aceite meia boca. O meia boca onera a empresa como a gente falou no capítulo passado, entendeu? Então, isso eu acho que fez muito sentido, tipo, de não aceitar a melhoria gradual. Não, ele precisa estar no desempenho pleno dele para fazer acontecer. Cara, deixa eu fazer também uma observação ali no teu outro slide, né? Também quando ele fala, né, que promover quando a pessoa chega na capacidade, né, no seu desempenho pleno, né? E aí ele comenta, né? Você não pode também esperar muito e você também não pode demorar, né, para fazer essa promoção, e você também não pode fazer essa promoção logo de cara, né? Então, eu acho que ali também ficou um grande desafio, né? Você saber o momento certo, o momento ideal de fazer essa promoção, né? E outra, né? E aí? E quando não tem mais, você não tem mais para onde você promover essa pessoa, né? Não tem a empresa, sei lá, chegou no topo ali do organograma. E aí? Faz o que com essa pessoa? De fato, ela vai perder, vai se desmotivar no decorrer do tempo, no decorrer, né, dos anos de trabalho? Como fazer, né? Então, eu acho que é um ponto de atenção e me chamou bastante atenção também. Sim, com certeza. Isso, na verdade, não tem o que fazer, né? Porque toda empresa tem um limite de crescimento.
E esse crescimento ele vai ser limitado a cada área, ou algumas áreas pode ter um crescimento maior do que outras áreas dentro da mesma empresa, ou não. E essa questão da avaliação, ela continua sendo subjetiva também, né? Vamos premiar aquele que atingiu o desempenho pleno, ok. Mas por quanto tempo? Ele vai ficar 3 anos acontecendo, igual ele sugeriu ali. Depois ele até fala, né, que não é para usar exatamente o que está no livro, né, porque isso aí é só uma teoria como base. Cada um vai se adaptar, né, cada empresa vai se adaptar de acordo com a sua realidade. Ele até coloca isso numa parte do livro para usar, que não tem que necessariamente ter todas as etapas que ele coloca no livro, mas que serve como base. Aí sim é avaliação caso a caso, né? Empresa a empresa. Na verdade, deixa eu só completar um pouquinho. Eu ia falar que você ia... Fala, é que, na verdade, exatamente essa questão da hierarquia que a Karine mencionou, de a promoção, esse reconhecimento, ele não quer dizer necessariamente uma promoção. E, às vezes, esse reconhecimento, dependendo da organização, dependendo da estrutura, dependendo de vários fatores, cada empresa tem uma estrutura para fazer esse tipo de reconhecimento, não é nem remuneração e nem posição. Então, às vezes, esse reconhecimento é outra coisa. Às vezes, esse reconhecimento pode ser uma plaquinha. Às vezes, esse reconhecimento pode ser uma viagem. Às vezes, esse reconhecimento pode ser, por exemplo, a gente tem alguns casos que é uma remuneração em dinheiro específica baseada naquele período. E aí você recebe essa remuneração, né, esse bônus, vamos chamar assim, esse valor extra, e um reconhecimento da empresa como um todo. Às vezes é colocado você no mural do funcionário do semestre, do período. Então, cada empresa tem uma forma de reconhecer. Ganhar uma sala com uma samambaia dentro. Em alguns lugares não é legal ter uma samambaia. Na sala tudo bem, pode ser também. Mas é que exatamente nesse sentido, é que depende, varia muito. É um modelo base que a gente pode alterar de acordo com a nossa necessidade. Legal. E Lu, como é que funciona, já que você falou? Como é que funciona? É que assim, eu tenho uma opinião minha, né? Mas aí vamos ouvir de uma pessoa especialista no assunto. Quando a pessoa chega no topo, não tem mais para onde ir. Como que a gente continua motivando e colocando desafios para a pessoa? Assim, como que faria esse pipeline da liderança? Porque assim, no pipeline, vamos lá, no pipeline da liderança do livro, é lindo, ele fala que vai chegar até o CEO, né? Tipo, vai virar CEO. Todo mundo vai chegar lá. Isso. Só que, na verdade, a gente entende que tem muitas empresas que não tem para onde crescer, entre aspas. Então, por exemplo, pegou e chegou num limite de sei lá, X, né? E não tem mais, assim, né? Não tem papel de CEO, não tem o papel de, né? Meu papel é o funcional, o maior. Como é que faz para essa pessoa se manter motivada e capacitando essa pessoa? Foi o que a Karine colocou. Na verdade, porque é importante a empresa entender qual é o perfil desse colaborador. Então, se ele é um colaborador que se motiva por status de posição, ele realmente não vai ficar nessa empresa. Mas a maioria das pessoas, quando eles entram na empresa, eles têm essa visão, que você vai chegar em um determinado momento e você não vai chegar a CEO, por exemplo. Então, o principal motivador nesses casos são por projetos. Então, você pega essa pessoa e fala assim, então tá, então você já conhece ela há muito tempo, você já desenvolveu todos os passos com esse colaborador. Então, você sabe qual tipo de projeto motiva ou não essa pessoa. Então, você dá os projetos que motivam. Então, se o cara gosta de trabalhar com Excel, você vai lá e fala assim, então tá, então agora a gente tem esse projeto assim, e a gente vai dar ele para você, para que você gerencie, para que você organize, para que você desenvolva, e aí você tira as outras questões que às vezes não são tão interessantes para que ele resolva. Então, assim, você vai gerenciar agora a equipe de Excel, e vocês vão desenvolver alguma coisa relacionada com esse processo do Excel. Estou dando exemplo do Excel porque, né, é o meu problema, onde eu me encontro, a minha falha, né? Então, assim, então vamos pegar você e você vai desenvolver todo esse processo. As pessoas não são motivadas necessariamente por remuneração, por cargo. Às vezes é um reconhecimento e trabalhar com projetos desafiadores. Então, às vezes o processo pode chegar aí. Então, e aí o que eu penso, na verdade, já que eu falei que eu tenho um pensamento,
o que eu penso é o seguinte, como a gente, cada vez mais, né? E, ó, eu sei que isso ainda está muito longe, mas a gente tem exemplos de empresas, quando a gente leu empresas exponenciais, organizações exponenciais, que as pessoas têm uma empresa lá, que a Vault, gente, esqueci o nome. Bom, não importa. O que importa é que as pessoas, elas têm lá os projetos, e a pessoa que vai e se aproxima do projeto, é uma coisa tão bem definida lá, que a pessoa que vai fala, não, eu vou fazer parte desse, a outra vai fazer parte daquele, é uma coisa bem disruptiva. Então, eu vejo que cada vez mais, se a gente for trabalhando de uma forma horizontal, de uma forma, né, ou a forma, como que a gente fala, Mar? O espiral, né? Isso. Que é um todo, não é exatamente o que faz, que não faz, mas assim, o projeto que surge, que eu acho que traz motivação e traz a lacuna, né? Que você vai atrás para se desenvolver. Então, né? Então, esse é o meu pensamento, porque a gente tem que desconstruir do que existe hoje, na verdade, eu vejo. Eu acredito que a maioria das pessoas já está passando por esse processo. A maioria, os mais antigos, né, tinha uma visão muito de cargo. Então, eu quero virar diretor, eu quero virar CEO, eu quero chegar a esse ponto da minha carreira. Hoje, as pessoas já não têm muito essa visão de cargo. Elas têm uma visão muito mais das atividades exercidas, porque isso sim é o que te motiva. Então, é muito mais do que uma posição. Algumas pessoas têm posição, né? Então, cada pessoa tem, né, as suas características específicas, mas é muito mais na questão das atividades, é exatamente isso que você está falando. Então, é o projeto, é um sistema, alguma coisa que te motiva e faz com que esse projeto, você seja direcionado para esse projeto. Legal. Mesmo porque, né, se cada vez você pega um projeto diferente, uma coisa diferente, isso vai renovando a sua motivação, né? Então, e nunca fica na mesmice, né? Se fica na mesmice, a gente fala que pode ser automatizado. Se ficou na mesmice, pode ser automatizado. Vamos fazer outra coisa. Isso. Então, aí vou pegar o gancho do automatizado. Porque aqui ele fala, né, que quando você vai fazer, senão a gente fica conversando até amanhã, para a gente começar a analisar, né, essas lacunas de desempenho, começar com o chefe e não com o subordinado. Por quê? Né? Problemas causados pelo chefe que podem estar impactando a equipe. Então, primeiro aqui, né, no quadrinho, a microgestão. Então, ele olha para né, ele não está fazendo o que ele tem que fazer, né? Ele está trabalhando no nível errado. Então, se ele está trabalhando no nível errado, os colaboradores também estão, porque ele está fazendo algo que o colaborador deveria fazer. Valores profissionais errados. Então, apenas uma coisa importa. Então, ele só olha para uma coisa. Seleção inadequada. Então, ele não desenvolve a habilidade de seleção. Daí, se ele não desenvolve a habilidade de seleção, aí a definição deficiente, eu vou voltar de cargos, falta de padrões de desempenhos, né? Então, aqui é uma união aqui do texto com as bolinhas, né? E aí, tudo isso obstrui o pipeline da liderança. Então, assim, e aí outra coisa que eu também acredito, apesar de toda essa visão, né, mais holística da coisa, eu vejo que tudo tem que estar muito claro, muito bem definido, muito transparente, por mais, entendeu? Simples, uma comunicação ideal para também, tipo, tem que ser claro, não pode ter dúvida, né? Ninguém pode imaginar, por exemplo, a gente trabalha por projeto. Mas tem dúvida sobre isso, tem dúvida, acaba também, né? Então, a gente precisa ter tudo claro para dar certo, na minha concepção. Busca por evidências de uma mudança de valores profissionais. Então, conduza conversas sobre lições aprendidas, isso é muito legal. Examine as agendas dos gestores. Então, de novo, ele traz a questão da rotina para saber aonde ele está, né, colocando o tempo. Ouça com atenção como os gestores avaliam os subordinados. Analise os planos submetidos pelos gestores das perspectivas dos valores.
Aqui eu já vejo que também tem muita coisa já relacionada que a gente falou semana passada do diagnóstico, né? E use o Action Learning como veículo básico de desenvolvimento. Então, o Action Learning é uma aprendizagem, né, em ação, que envolve montar equipes de líderes pertencentes ao mesmo nível de liderança e designar uma... Nossa, gente, desculpa, tá? o meu, como é que fala? Teclado assassinou o português. Uma tarefa altamente desafiadora relacionada ao importante objetivo do negócio. As atribuições exigem que os participantes desenvolvam habilidades, gerenciamento de tempo e valores profissionais novos para que sejam realizados com sucesso. Então, o Action Learning nada mais é do que colocar atividades reais para o desenvolvimento, para a aprendizagem. E sempre focado, né, nos 3 pilares do pipeline da liderança. Então, enfrentar imediatamente o desempenho inadequado. Quando se permite que gestores atuem abaixo dos seus níveis sem consequência, ninguém leva a sério o desenvolvimento da liderança. Era isso que eu estava falando quando eu comentei ali de tudo estar claro, transparente. Então, do mesmo jeito que a gente, vamos supor, eu olho de uma forma mais holística, tem que ter o bom e não é o bom e ruim, mas tem que ter a questão para os 2 lados. Se está abaixo, vamos ser claros e transparentes como a gente faz para ficar pleno, para ficar acima, né? Não simplesmente que a gente vê isso muito. As pessoas vão engolindo, sabe? E vão levando para elas, em vez de falar para o outro, falar, querido, está abaixo, vamos desenvolver. Por isso, processo de feedback e assim por diante, que a gente já conversou bastante. 4 sinais que isso está acontecendo. Recai em comportamento e habilidades antigas e familiares, normal, porque a gente tem o hábito, né? Então, se a gente tem um hábito, a gente sempre volta para o hábito e não para comportamentos novos. Dizem ao chefe qual deveria ser a estratégia. Tentam convencer que o chefe é um idiota. Tentam mostrar que são espertos, que é a forma de defesa nossa, né? Então, aqui é a lacuna de desempenho. A conexão, retenção, desenvolvimento. As pessoas costumam ficar onde podem aprender e crescer, que era o que a gente estava comentando, né, Lu? E é isso. Eu acho que essa frase, as pessoas costumam ficar onde podem aprender e crescer, é muito além do que... Bom, já saíram várias pesquisas, eu acho que a Lu pode nos ajudar sobre a questão de a remuneração, né? Sim, remuneração, lógico, é importante, mas ela não está entre as principais, né? Tem antes reconhecimento, clima organizacional, tem vários itens antes da remuneração, porque não adianta você estar ganhando super bem e não estar feliz, né? Tá se afundando, não querendo trabalhar, ou trabalhar ser um sofrimento. E como a gente passa o maior tempo da nossa vida trabalhando, tem que ter um objetivo, né? Tem que ter, por isso que se fala muito hoje do propósito da empresa com o propósito do colaborador, tem que conversar, né? Tem que se conversar e assim por diante. Era isso. Quem? Fala, Lu. Rapidinho, só porque você me chamou, né? Então, essa frase da questão das pessoas costumam ficar onde podem aprender e crescer é essencial. E é essencial a gente entender isso desde o começo. Aí, quando a gente fala desde o começo da base do pipeline, né? Então, se essa base não tem isso, se a gente não tem essa visão, se essa base ela não é construída com essa premissa, né, que as pessoas só ficam onde elas podem aprender e se desenvolver, já começa a quebrar ali. A base fica mole, né? Você não desenvolve, e aí você não tem como fazer a pirâmide subir, né? Você não tem como fazer esse crescimento organizado, estruturado, né? E aí, quando você tem um dos andares mais mole, aí que você faz as obstruções. Perfeito. Perfeito. E fala, Chá. Eu não lembro de quem que é a frase, mas só 2 pontos que eu vou colocar, tá? Não lembro de quem que é a frase agora, que eu já vi algumas vezes. Posso estar cometendo algum errinho aí, mas era falava mais ou menos assim: se você reclama de treinar os funcionários e eles saírem
depois de um tempo, experimente manter funcionários sem treinamento na sua empresa. Quer dizer, então é melhor você treinar o funcionário e ele sair, porque a sua empresa vai estar rodando, do que manter aqueles que não têm treinamento. E uma outra, só um ponto de reflexão também, há um tempo atrás, né? Muito tempo atrás, na verdade, mas assim, isso eu vi pessoalmente, assim, olha, não vamos mais dar bolsa para os funcionários da nossa faculdade, porque depois que eles se formam, eles saem. Quer dizer, não está resolvendo o problema, você está criando outro problema. Tá? Nem foi aqui em Curitiba, tá? Mas isso tem muito tempo, mas eu vi isso pessoalmente. Falando, não, vamos parar, vamos cortar a bolsa dos funcionários, porque todo funcionário que se forma aqui, ele sai depois, ou seja, em busca de algo melhor. Então, quer dizer, você não está melhorando a sua qualidade interna de trabalho, você está simplesmente não treinando, não capacitando o funcionário para ele não sair depois. Foi um contrassenso, mas enfim, acontece. Na verdade, existe uma frase que eu também não sei, mas tem muito a ver com o que você falou da frase. Alguma coisa assim, tá? Se estudar dá trabalho, experimente a ignorância. Forte, né? Exatamente. Até falando um ponto, né, que o Chá comentou aí, e o livro traz, né, as empresas terem um entendimento que fazer esse trabalho todo de gestão, de liderança, de melhorar a performance do colaborador é uma vantagem competitiva, né? Só que são pouquíssimas as empresas que encaram isso dessa forma, né? Eles encaram como perca de tempo ou já querem pegar um profissional pronto, né? Claro, você pode até pegar um profissional com qualificações excelente, mas ele nunca 100% vai estar pronto dentro da cultura ou dentro dos padrões da sua empresa. Isso quem tem que ditar, isso quem tem que treinar, isso quem tem que acompanhar é você. Né? Então, se você quer moldar ele à sua maneira né? Ele até comenta no começo do livro, né? Quais são os meus objetivos aqui? Se isso não estiver claro para o colaborador, para o líder, ele não vai sair de lugar nenhum, né? Ele vai continuar correndo atrás do rabo, né? Então, eu acho que a questão todo esse processo, toda essa questão é uma vantagem, tem que ser encarada como uma vantagem competitiva, né? E, gente, o que eu vejo também, organizar tudo isso, porque assim, ler no livro, é tudo bonito, né? Mas organizar tudo isso, ter claras as atribuições, ter clara a descrição, qual é o indicador, o que vai avaliar, o diagnóstico, me dá até falta de ar, porque realmente dá trabalho. Então, assim, aí que eu vejo que a causa raiz está lá atrás. Vamos voltar back to the basic. Vamos voltar para o básico. Porque tem que, volta lá atrás. Aí que acontece, cara, e tudo bem, é o que eu falo, cada empresa tem a sua estratégia, né? E necessidade. Mas é muito mais fácil contratar uma pessoa já preparada do que fazer isso. Só que o fazer isso, imagina a força que isso traz para a empresa, né? Uma coisa que não se quebra, porque aí é um ciclo que não para, né? A todo momento você tá subindo. Então, até a Nai, ontem a gente deu risada com a Nai, que a gente falou para ela, a gente falou, Nai, os vídeos de pessoas na plataforma é o mais extenso, vai ser o pilar mais extenso. E nos impressionou, para mim e para a Mari, a gente não tinha essa noção. Tipo, ficou o dobro praticamente que os outros. E depois, no final, a gente fez essa mesma avaliação. Falou assim, lógico que tem que ser o dobro. Porque se pessoas não tiver bem definido, se pessoas não tiver forte, né? Como que desenvolve processos e resultados? Não desenvolve. Então, realmente ficou denso. Fez sentido, né? Alguém? A Aline está muito quieta. Vai. Tô só acompanhando a aula hoje, gente. Não, eu acho que só puxa as reflexões assim para o sentido de que a gente precisa ser cada vez mais flexível para reaprender, para entender essas lacunas o mais rápido possível e agir, né? Porque se vocês forem ver, até essa questão de cargo, essa questão
da clareza, o alinhamento de expectativa, tudo hoje, assim, você contrata uma pessoa, você vai treinar ela ali dentro da cultura da empresa, dentro do que você quer atingir, mas o como ela vai atingir, muitas vezes, é algo que você não tem o domínio, né? Então, eu acho que cada vez se prova essas coisas, que cultura organizacional é mega importante e que flexibilidade também, porque tudo está mudando o tempo todo e você tem que estar ligado nisso. São essas as minhas conclusões, assim, que eu chego. É vero. Sim. Não sei se vocês... Voltando. Não sei se vocês... Trava a língua. Lá no início, cara, da apresentação, que tem lá a mudança dos indicadores, né, que deixa de ver alguns indicadores e passa a olhar para outros. Não sei se vocês separaram, mas é basicamente a mudança do KPI para o OKR, que a gente estava falando na semana passada e essa semana. Até desse último material que eu passei por e-mail para a galera aí. Que o KPI ele é um indicador para medir o OKR lá na frente. Então, quanto mais você vai subindo, você vai deixando de olhar o KPI, que é o indicador direto, para olhar o objetivo, né, que é o OKR. Aí, a hora que eu estava montando a minha apresentação ontem, que eu reparei nisso daí, falei, nossa, ele deixa de aos poucos, né, gradativamente, ele vai deixando de olhar que é mais pontual ali, para olhar o maior, para olhar o objetivo maior, né, quanto maior o nível hierárquico ali. Chá, ótima colocação, porque assim, o que eu vejo, o OKR, quando a gente olha para o objetivo ele é mais amplo, né? E tem muito até a ver com, eu vejo assim, que tem muito a ver com o BSC, que a gente usa para fazer planejamento estratégico. Então, como o objetivo é amplo, a gente não pode ficar apenas em um indicador tipo assim, um indicador resultado operacional, né? O KPI de processo, né? A gente tem que ir para indicadores que ele traz, vamos supor, de relacionamento. Então, assim, para eu conseguir fazer, que a minha, sei lá, você deu vários exemplos que você mandou para a gente, mas até se você puder pegar um exemplo que você deu, porque é bem amplo o objetivo, até me incomoda o objetivo amplo por ser mais, não é intangível, mas ele é aberto. Então, como é que a gente transforma esse aberto? Aí é através dos indicadores para a gente poder chegar no aberto. Então, para eu chegar no crescimento da minha empresa, por exemplo, motivar os colaboradores, ter colaboradores motivados, um objetivo, vamos supor. Para isso, eu preciso olhar vários outros, né? Então, você precisa olhar a capacitação de pessoas, você precisa olhar o clima organizacional, você precisa olhar o turnover, que daí é um indicador de processo, né, um KPI. Eu estava pensando ontem até em fazer naquela questão das gravações que a gente estava conversando semana passada, tá? Uma delas poderia ser isso daí. Então, eu estava pensando em montar uma apresentação sobre essa diferença, aí depois ver se é para plataforma, se é para divulgação, isso é outra história. Porém, o que eu estava pensando era o seguinte, a gente consegue linkar, por exemplo, vários indicadores para um mesmo OKR, ou seja, isso que você acabou de falar, né? Para um objetivo, você pega vários indicadores. E esses indicadores, eles servem para vários OKRs, não só para um. Então, esse link que ele é muito importante para deixar claro como você utiliza aquele indicador. Esse é o principal ponto. Para que serve isso? Só para cortando, só para colocar a Aline, a Ali e a Luzi na mesma conversa. Ah, tá, desculpa, verdade. Que semana passada, só para vocês entenderem, rolou essa conversa entre nós, falando, né, que hoje as pessoas atendem, o OKR agora está na moda, né? Então agora a moda é OKR. Então, assim, e as pessoas se confundem muito. OKR, KPI, as pessoas acham, eu uso uma coisa, eu uso outra. E, na verdade, não. Uma coisa é complemento da outra. É só o que você falou, né, Aline? Flexibilidade, mudança, né? Mas o objetivo, fim, ele é o mesmo, né? Que é a melhora de desempenho, né? O alcance do objetivo.
Então, por isso que o Chafi está falando, porque a gente pesquisou realmente a diferença e para poder entender isso no contexto geral, né? Para ficar bem claro, né? O que é um, o que é outro, para que serve um, para que serve outro. Então, nisso que eu estava pensando ontem, eu estava pensando nesse, como que eu apresentaria, tá? Falei assim, apresenta aí qual que é a diferença básica entre um e outro, para que serve um, para que serve outro. Era isso que eu estava, né, imaginando. Não cheguei a montar, mas aqui dentro está meio que pronto. Tá? Uma coisa que me ajudou a clarear muito o OKR, lógico, né? É só um detalhe. O OKR KPI é a mesma coisa que eu levei de custo e despesa. Custo e despesa eu não decorava nunca. Qual é a diferença de um e diferente de outro? Aí a gente usa aquelas regras da escola, né? O custo é com C, vem antes. Então, se vem antes, é tudo que é a parte que é o principal para fazer a entrega, e o resto, as despesas vêm depois, né? O que não está relacionado à entrega direta do produto ou do serviço. Pronto, decorei, acabei o meu problema. E aí o OKR e o KPI, como que também eu gravei? Os KPIs, os OKRs, eles são temporários, porque os objetivos mudam. Os KPIs, eles não mudam, porque eles são KPIs de processo. Então, como é que você mede o processo de venda? Né? Como é que você mede o processo de entrada e saída de colaboradores? Isso é o turnover, tipo, você não muda isso. Então, o KPI, você pode utilizá-los ou não na sua empresa, mas a forma de medir não muda. Os objetivos, que são os OKRs, eles vão mudando conforme a necessidade do desenvolvimento, o que vocês querem buscar. Então, isso também me trouxe uma clareza, assim, sabe? Para poder separar bem o que é uma coisa e outra. Macete de escola. É por aí. E aí, gente, algo mais só eu falei, né? Vocês viram que eu fiquei empolgada realmente com... Eu e Chafi, né, Chá? Cami. Para variar, né? Oi, mãe. Tava aqui pensando, na verdade, no que o Chafi falou, que ele comentou daquela empresa que não queria mais pagar, não queria mais dar bolsa para os colaboradores porque eles formavam e saíam da empresa, né? Uhum. E isso tá diretamente ligado ao comentário da Kari, que ela disse ali cheguei a um ponto que eu não consigo mais evoluir, né? E aí, como que eu vou me motivar se eu não tenho mais algum degrau para subir dentro da empresa e tudo mais? Essas duas coisas para mim estão ligadas, porque elas dizem muito sobre o que seria uma empresa ideal para trabalhar, né? Porque, na verdade, assim, a empresa ela tem sim que dar oportunidade de você se desenvolver, e essa empresa que deixou de dar bolsa para o pessoal, deixou de dar bolsa para os colaboradores, será que ela estava dando oportunidade para eles se desenvolverem dentro da empresa, para eles praticarem tudo que eles aprendiam, para eles aplicarem tudo aquilo, né? Deles mostrarem dentro da empresa o que eles aprendiam lá fora? Então fica aí uma reflexão. Na verdade, a empresa boa de você trabalhar é uma empresa que ela vai te trazer não necessariamente uma oportunidade de crescer, de passar para uma próxima posição, mas uma oportunidade de se desenvolver, né? Ela vai te desafiar e vai te trazer para esse desafio, que você tenha que se desenvolver, que você tenha que se desafiar a cada dia, que você sempre está aprendendo mesmo dentro da empresa, né? Não necessariamente só num curso que você faz fora ou alguma coisa externa que ela te traz, mas que você consiga aplicar isso no seu dia a dia. E eu acho que isso é uma coisa que motiva muito, talvez até mais do que você ficar almejando só uma posição maior ou um salário maior. Você perceber que você está fazendo alguma coisa ali que faz a diferença. Então, eu acho que por isso que as duas coisas, tanto que o que a Kari falou quanto que o que o Chafi falou, estão ligadas. Né? A empresa que ela te traz essas oportunidades, eu acho que é uma empresa que ela não necessariamente precisa dizer, olha, se você fizer, eu vou te promover. Porque o pessoal está tão motivado fazendo tudo aquilo ali dentro, desenvolvendo as habilidades, que eles não estão tão preocupados assim com o crescimento na questão de posição ou com o salário, de repente.
Então, eu só queria trazer essa reflexão que eu tirei aí do que vocês trouxeram hoje. Perfeito. O que eu penso também, Nai, juntando todas as falas, por isso que eu volto aos processos, assim, sabe? Porque, assim, qual é a lacuna de desempenho para o desenvolvimento? Então, se a gente não tem esses processos claros do que precisa ser desenvolvido, do que precisa... por exemplo, vamos supor, eu vou e eu faço vou falar de mim. Vou lá e eu faço um curso de economia circular. Por que eu fiz um curso de economia circular? Porque eu estou entendendo que ninguém me disse que era para fazer ou não, né? Eu fiz para entender, primeiro, o que é economia circular e que isso impacta na nossa realidade de empresa, de segmento, que é uma coisa que está na moda, né? Então, assim, só que isso, ele está dentro dos processos de pipeline de liderança, não é uma coisa assim, agora a gente só faz curso que a empresa direcionar. Não, não é isso, muito pelo contrário, né? Porque esse curso que não tem nada a ver com a empresa, entre aspas, é um curso que, por exemplo, um gestor de negócios está olhando para fora, na minha concepção, olhar o fora para ver o que pode trazer para dentro. Mas por isso que eu vejo que o processo de lacuna de desempenho e o processo tem que estar muito claro, porque deixa de fazer sentido e as pessoas param de olhar como investimento e falam que isso é um custo, falam que isso é algo, e nunca estudo, desenvolvimento é custo. O quanto a gente, por exemplo, para treinar alguém leva tempo, é o que a gente está falando, né? Dá trabalho, demora. Se você toda hora você contrata, treina, a empresa está perdendo um dinheiro do cão. É que muitas vezes não é tangível. Então, por isso que eu vejo que se está claro, clareza dos papéis, o processo, tudo, o processo desde o começo, né? Desde a contratação, contratar bem, né? Eu acho que daí, cada vez mais, a gente se torna mais assertivo no que você falou. Não sei se vocês concordam com o que eu falei. Tem uma frase que eu gosto, que é: a dor dita o estudo. Então... a dor do quê, Aline? Cortou. A dor dita o estudo. Então, tem clareza nos papéis e tem clareza no que precisa ser desenvolvido, no que é a lacuna. Logo, você vai priorizar aquilo, né? Se você tem essa clareza, claro, nada impede de olhar outros cursos, outras formas de se desenvolver, mas você vai dar prioridade àquilo. Então, é bem importante isso que você falou, que aí você conecta, tá todo mundo indo para o mesmo lugar. Claro, tem, né, um vai estudar uma coisa, outro vai estudar outra, são etapas diferentes, são questões diferentes que vão ser desenvolvidas, mas está todo mundo indo para o mesmo objetivo, sabe? Sim, concordo. Mais? Chá? Réplica? Tréplica? Não, é basicamente isso daí. A única coisa que eu sempre, que eu já até falei aqui, estudar de tudo, na verdade, aquilo que você falou, né? Não ficar só focado naquela área, mas eu acho que estudar outras coisas, até para você... Muitas vezes eu consigo fazer esse link estudando uma coisa, ou lendo uma coisa, assistindo alguma coisa que não tem nada a ver inicialmente, mas a gente consegue fazer um link com algo que a gente está trabalhando, né? Isso é meio louco, assim, né? Uma relação que, na verdade, inicialmente não teria, mas que a gente consegue abrir essa visão para conseguir fazer esses links. Então, eu acho que isso é fundamental, né? Então, essa questão de estar sempre buscando, estar sempre indo atrás, estudando, lendo e etc., com momentos de repouso também, isso é muito importante, mas a gente tem que abrir, né, na minha visão,
para até a gente conseguir ter outras ideias ali, né? Conseguir absorver mais. É só esse Sim. ponto. Com certeza. É isso, né? 7h56. Acho que é Capítulo isso. denso. Bom, gente, vamos. O próximo também é polêmico. Planejamento de sucessão. Bom, fala, Aline. Não sei se eu vou estar com vocês semana que vem. Eu acho que sim, mas eu não vou garantir porque eu vou fazer cirurgia de miopia.